ao vivo. Deixa eu colocar aqui minha câmera. Esse aqui é legal, funciona bem. Vamos ver aqui. Aí. Muito bem. Aqui, pessoal, tô me conectando agora. Hoje, quarta-feira, foi um dia um pouquinho mais corrido. Por isso, mandei mensagem dizendo que me conectaria hoje aqui às 22h35. Tenho mantido o programa de estar online às 22h22. Então, sejam bem-vindos, né? Só dar um tempinho aqui para o pessoal ir conectando. Muito bem. Iniciando mais uma transmissão ao vivo. Muito obrigado pela presença de todos. Sejam bem-vindos. Melissa, olá, como é que você está? Estou me conectando agora aqui. Hoje teve um pequeno atraso técnico, mas já estou ativo. Estou abrindo aqui também meu Instagram aqui no computador para poder puxar um pouco o roteirinho que hoje eu quero falar com vocês. Tá? Fiquem à vontade para interagir, para perguntar, para questionar alguns pontos que hoje aqui vou debater com vocês, né? Eu sempre gosto de iniciar as conversas a partir de algumas publicações e mensagens que eu vou passando pelo próprio Instagram, na timeline, né? E tive a oportunidade de conversar com vocês na segunda-feira, né? Então, hoje, no caso, são duas publicações onde eu trago uma que foi um vídeo. Estou tendo o hábito também de colocar um vídeo no ar, também na timeline ali, que é uma forma de comunicação diversificada, que é legal. Tem pessoas que preferem o texto na imagem, pessoas que preferem só uma imagem com um texto abaixo, às vezes prefere-se o link. Boa noite, Maurício, olá. Tem aqueles que preferem mais os vídeos, tem gente que gosta mais de ver no story. Então, assim, é uma diversidade de informações que é bacana, mas às vezes torna um pouquinho difícil. Estou tentando me adaptar a isso também, toda essa parte aí, naquilo que é a nossa forma de comunicação humana. Você vê só numa rede social tantas formas diferentes de se comunicar. Quando a gente puxa isso, né, extrai isso para a vida humana em si, atendimento de casal, atendimento individual, onde se fala das relações que cada um tem com as outras pessoas, o quão complexo que isso tende a ficar. É uma enxurrada de opções que nós temos de comunicação. É um dos desafios, por exemplo, que casais têm se desentendido muito, ou casamento, namoro, não importa, diversos tipos de relação, é pela ferramenta do WhatsApp. Nossa, uma série de confusões. Então é algo muito bacana para o bem, mas que gerou para as próprias pessoas, para os casais, um desafio a mais, né? Hoje a gente já não conta mais com aquela coisa assim de, por exemplo, eu falei tal coisa, mas falou, é mesmo, falou como assim, tal, não, pera lá, já puxa o celular, olha aqui, você escreveu isso, tal. Então assim, mudou muito a dinâmica do como as coisas acontecem em termos Opa, voltei, aí, tô no ar, descolou aqui meu negocinho. Então, mudou muito o como acontecem as inter-relações. Calma lá, pessoal, descolou aqui, deixa eu pegar um outro suporte aqui pra gente comunicar bem. Nossa, aqui já foi. Eu tenho outro reserva aqui. Então, são desafios que temos que pensar como proceder do ponto de vista comunicacional. E falo isso devido... ao vivo e a cores. O Faustão falando lá. Deixa eu pegar aqui. Estou mudando o suporte, tá? Meu suporte aqui ele soltou, mas eu tenho outro que eu posso resolver bem. Então, assim, pessoal, são formas que a gente tem de interagir, de interatuar, que a gente tem que pensar. E aqui no Instagram, eu tenho essa diversidade com vocês que eu acho bem legal. Me faz ter uma precisão de comunicação que eu estou explorando ainda. Pelo que eu vi, as lives são muito interessantes, as pessoas têm a oportunidade, quando querem, de interagir também. Isso é uma coisa que há tempos atrás, em transmissões, não se tinha, né? Então, é uma liberdade que a gente tem bastante grande. A coisa está estabilizando aqui. Aí, perfeito. Opa, aqui. Tá, acho que vai. Não, quer saber? Caiu, eu vou segurar que eu tenho meu suportezinho mais seguro, que é minha mão. Depois eu vejo isso. Peço desculpas pelo
ou pela complicação. Talvez fique um pouco mais tremido aqui. Mas, então, é essa liberdade que a gente tem de se comunicar. Então, eu estou aqui no meu consultório, final de expediente hoje, e me comunicando aí com vocês. Agradeço a audiência, né? Fiquem bem à vontade para se comunicar comigo aqui. Então, assim, coloquei ontem um vídeo que, na verdade, é um texto, um recorte de um texto que eu trouxe sobre aquilo que impede. É um texto que eu escrevi em 2012, tá no meu blog, no Medium, fiquem bem à vontade, o nome do artigozinho lá é Aquilo que Impede, né? Então fiquem bem à vontade para pesquisar lá. E aí eu trouxe uma reflexão que fala assim, muitas vezes o que impede é o medo. O medo de falar o que se pensa. É simples, mas é difícil na aplicação. Simples porque assim, é só falar. Simples, né? É só falar. Mas é difícil porque assim, não é só falar, Vitor, tem consequências. Toda fala tem consequência. Muitas vezes eu deixo de falar algo por um certo cuidado, porque amo, porque quero bem alguém, né? Então, quanto mais a gente tem envolvimento, às vezes, quanto mais coisas estão em jogo, parece que se torna muito mais penoso, difícil falar certas coisas que se pensa. E aí, por medo ou por receio, medo, insegurança das consequências do que eu venha a falar, deixo de falar, de me comunicar plenamente, me fecho. Consequentemente, já não terei ações, comportamentos naquela relação de modo espontâneo. Eu vou ficar mais engessado, menos flexível. Eu já não vou ser eu mesmo na relação. Serei alguém com certas restrições. Então, isso bloqueia enormemente a espontaneidade e criatividade que eu poderia vir a ter nessa relação, na minha relação amorosa, por exemplo. Consequências disso são brigas, desentendimentos, comunicações falhas, ruídos na comunicação. Tudo isso gera briga, gera desentendimento e mágoas. Mágoas e marcas profundas que podem fazer com que a relação tenha aí um grande complicador. Estou tirando meu sapato aqui, agora o pé refrescou, hoje está quente. Marcas que podem ser muito prejudiciais. Claro que um processo psicoterapêutico pode ajudar a resgatar mais isso, mas se a gente já pode evitar isso mais na fonte, muito melhor. Então, um pouco desse vídeo, em relação ao que eu trouxe aqui, daquilo que impede, eu publiquei ontem, pode te ajudar a refletir um pouquinho sobre essa questão. Então, essa foi uma reflexão que eu trouxe. E o outro eu publiquei hoje, é uma frase lá do Aldous Huxley, experiência não é o que acontece com o homem, é o que o homem faz com o que lhe acontece. Então, na verdade, está falando da experiência que se adquire da vida. A experiência que eu adquiro da vida é aquilo que eu faço com aquilo que me acontece, não aquilo que me acontece em si. Faz sentido, né? E isso, além de fazer sentido, é interessante porque nos dá uma liberdade muito maior. Já que está na minha mão o celular, eu vou me movimentar um pouquinho aqui. Nos dá uma liberdade muito maior para fazer o quê? Para escolher aquilo que a gente quer fazer com o que nos acontece. E aí eu coloco ali no texto assim, lembre, né, de que você pode escolher, lembre sempre, jamais esqueça, que você pode escolher o que você quer fazer com aquilo que lhe acontece. Essa é a nossa liberdade, propriamente, que a gente tem de poder escolher o que a gente quer fazer com qualquer coisa que nos aconteça, não importa se boa ou ruim, que às vezes é como se as coisas ruins, quando elas nos acontecem, não nos dessem a opção de escolher o que fazer, simplesmente tivéssemos que arcar com as consequências. Pelo contrário, mesmo nas coisas ruins, temos a liberdade para escolher o que queremos fazer com aquilo. Situações difíceis, trágicas, complexas. E essa é uma das belezas do processo psicoterapêutico, uma das coisas que eu mais gosto, que é poder auxiliar as pessoas a relembrar disso, a resgatar, que são livres para escolher. Escolher o que querem fazer com a sua própria história, a reescrever um novo caminho, a reescrever a sua trajetória, a fazer diferente, a partir do entendimento de que isso é possível, porque eu tenho a liberdade de escolha do que eu quero fazer com aquilo que me acontece. Então, essa é uma frase muito profunda, que eu achei interessante trazer aqui enquanto reflexão, né? Então, foram 2 pontos aí bem relevantes.
Segunda-feira eu falei que essa semana ainda estarei colocando no ar um e-book a respeito de relacionamento, vida conjugal. Mantenho a minha promessa aqui, hoje é quarta, eu falei que ia publicar na quinta, então estou correndo atrás aqui para finalizar. Ele já está praticamente pronto, mas eu preciso finalizar e colocar no ar. Então amanhã, mais tardar na sexta-feira, estarei publicando, fiquem atentos. Pode ser um e-book aí que facilita um pouquinho a vida das pessoas. Não é nada grosso, é simples, são poucas páginas, mas que podem ajudar com algumas reflexões daquilo que é a minha experiência clínica aqui de atendimento de casal. Pessoal, um bom restinho de semana, hoje é quarta-feira, nas transmissões ao vivo, volto a falar com vocês na segunda-feira, às 22 horas e 22 minutos, retornarei nesse horário normalmente, hoje que eu tive um imprevisto aqui, que eu tive que ficar um pouquinho mais nos atendimentos, mas retorno na segunda-feira. Lembrem-se que vocês podem se comunicar comigo pelo direct aqui do Instagram, também pelo meu WhatsApp, tá? Tá ali na minha bio, tá o meu número do WhatsApp, vocês também podem mandar mensagem para mim. Sempre que possível eu costumo responder, às vezes pode demorar um dia dependendo da demanda, mas eu vou responder, eu respondo. Comunique-se comigo, fiquem à vontade para sugerir temas, pontos de reflexão e para fazer alguns questionamentos que vocês tenham de modo específico, tá? São formas que eu tenho também de trazer aqui para o espaço de transmissão ao vivo também e poder auxiliar não só mas às vezes mais pessoas que podem ter a mesma questão de reflexão, de dúvida ou de inquietação interna. Então, fiquem à vontade para transmitir. Isso às vezes pode não só ser benéfico para você, mas para outras pessoas também, tá bom? É isso. Um bom restinho de semana, um beijo grande para vocês, fiquem bem, aproveitem, lembrem que é calor, pelo menos aqui em Florianópolis, isso merece praia, merece ambiente externo, sem passar o mal-estar aí do sol direto, né? Mas vale a pena aproveitar isso que a natureza aí tem de bom pra gente, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau, fiquem bem, até segunda, falou!